Pessoal, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pelo nosso canal, pelos audiolivros. Está fazendo muito sucesso. Tem audiolivros que já estão quase em 8.000 visualizações. Quando que a gente ia imaginar que ia chegar tão longe? Então, agradecer a todo mundo que escuta, a minha esposa, que também está me ajudando, gravando alguns livros. Agradecer a espiritualidade, o amparo. Como eu já falei lá nos primeiros estudos da página, nada é por acaso, a ideia do nome Tentando Ser Espírita, simplesmente sempre a espiritualidade está por trás. Acaba que muitas vezes a gente tem aquela ideia, no nosso dia a dia, quantas ideias boas a gente tem e acaba que não bota em prática. A página Tentando Ser Espírita vem dessas ideias que vêm e passam, né? E graças a Deus, dando bons frutos. Pessoal, vamos estudar agora o capítulo 27, na vinha do Senhor. É uma outra história com Simão Pedro, apóstolo de Jesus. Ele estava numa casa modesta. Ele olhava para o céu, rezava, queria ação, queria botar em prática a caridade. Estava chorando porque estava ardente em seu desejo de servir ao próximo. Ele rezava para que o mestre aparecesse. Então, ele viu o mestre. Simão Pedro, emocionado, implorou: Senhor, Senhor, eu quero ajudar o próximo, eu quero trabalhar, eu quero ser útil. Então, Jesus ficou olhando para ele, não disse nada. Pedro falou: Mestre, quando você vai me enviar serviço? Me diga. Jesus, calmo, foi desaparecendo e falou: Amanhã, amanhã. O antigo pescador ficou muito feliz, encorajado, esperou o dia seguinte. Acordou bem cedo, enfeitou a casa, colheu flores, colocou na sala, tudo da melhor forma, esperando o momento em que ele poderia colocar em prática. Então, quando ele estava arrumando a porta simples da casa, começou a ter socos, quebrou. Entrou na casa um homem seminu. Ele estava com uma expressão angustiante. E atrás dele estavam soldados e populares gritando para prender ele. O recém-chegado olha para o Simão Pedro e pede socorro. Não, eu não vou te ajudar porque tu é um malfeitor. De longo tempo, eu sei que os agentes da lei estão te procurando. O Simão Pedro, responde firme. Por que eu vou te socorrer? Tu não passa de um ladrão contumaz. E então, Simão Pedro chama os soldados e eles levam aquela pessoa para a prisão. Simão Pedro estava satisfeito consigo mesmo. Seguia arrumando a casa e colocando esperança em tudo, aguardando o momento em que ia chegar a momento que ele poderia ajudar, colocar em prática o evangelho de Jesus. Chegou então na residência uma mulher com muitas chagas, machucada, e Pedro olhou para ela e a reconheceu. Era Júlia, linda greco-romana que em Jerusalém se fazia estranha flor do prazer. Ela estava doente, cansada, abatida. Pedia remédio, amparo espiritual, uma ajuda qualquer. Simão Pedro falou: Não, aqui não. O teu lugar é na rua, é na praça. Aqui não. A infortunada criatura se afastou, enxugando os olhos, e Pedro, contente consigo próprio, continuou arrumando a casa, esperando a missão, a grande missão que Jesus iria lhe confiar. Ao entardecer, ele estava aflito, mas notou que alguém batia na porta, insistentemente. Pedro, então, abriu a porta e viu que era o bêbado. Ele estava inconsciente e estava vomitando. Pedro não vacilou, falou: Mas borracho infame, não ofenda o recinto do mestre com teu vômito. E quase a pontapés expulsou este homem sem piedade da residência. A noite caiu e a imensa escuridão tomou conta da cidade. Pedro seguiu orando, desapontado, meditando sobre o mestre, quando, na névoa escura da noite, apareceu Jesus. Pedro olhou para Jesus e falou, chorando, em pranto: Senhor, eu passei o dia todo esperando a missão e você não me confiou nenhuma missão, não acreditou em mim.
Jesus falou: mas como não? Por 3 vezes eu te roguei cooperação, mas tu ignorou. De manhã te enviei Joacás, desventurado irmão mergulhado no crime, para que tu ajudaste ele a renovar a própria existência. Mas tu quis que ele voltasse para a prisão. Depois do meio-dia, te entreguei Júnia, pobre irmã doente, para que você medicasse ela e a esclarecesse em meu nome. Contudo, você a condenou a seguir vivendo no sarcasmo na rua. À noitinha, eu te mandei Jarim, companheiro que o vício tortura. No entanto, você tirou ele da residência com os próprios pés. O apóstolo começou a soluçar e falou: Senhor, eu não sabia. A minha ignorância é grande. Te compadece de mim, por favor, me ajuda. Jesus afagou a cabeça de Pedro, carinhosamente falou: Pedro, quando tu quiser me ouvir, lembra do Evangelho. O Evangelho é a minha palavra. Desapareceu então Jesus. Simão Pedro, né, tentou até reter com os braços de Jesus, mas Jesus desapareceu. Ele lembrou da orientação de Jesus, pegou o Evangelho e abriu aleatoriamente, caindo no Evangelho de Mateus, versículo 12, capítulo 9, a anotação que dizia: Jesus fala: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Assim acaba o estudo, uma passagem linda, emocionante. Esse estudo, ele fala com Pedro, mas ele fala com nós. É aquela cutucada, aquela chamada de atenção de tu não queria ajudar o próximo, tu não queria fazer a diferença, então agora faz. Agora, a gente como espírita, vamos botar em prática. Se a gente esqueceu, vamos começar a repensar, ver como que eu posso ajudar, né, aquela pessoa. Como eu disse, não precisa ser, vou botar aquela pessoa para dormir dentro de casa, ou algo assim, absurdo, não, mas a gente pode ajudar muitas pessoas de maneiras sutis, de diversas maneiras. E claro, por exemplo, se acontece algo, por exemplo, tá alguém que realmente, né, precisa de ajuda, então, e aí a gente tá com medo. A gente tem aquela questão, mas será que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu tava viajando com a minha esposa esse tempo, e aí a gente teve que parar no meio da faixa pra ver o negócio do sinal do Detran, que a gente não lembrava se tinha apagado o CRLV do carro, não sei o quê. E aí a bateria morreu do carro. E aí ninguém parou. Eu precisava de uma ajuda, assim. E a gente tava no meio do nada. Do nada. Eu sei que aí eu consegui dar ré no carro. Graças a Deus a gente tava numa descida. E aí o carro pegou. Assim, que a bateria tava ruim. Depois daquilo a gente trocou a bateria do carro. Mas claro, as pessoas ficam com medo. Ficam, é um golpe. Sabe, ninguém para. Passam milhares, ninguém para. Entendeu? E como eu disse, não dá pra condenar. As pessoas estão com medo, né? Mas nessa situação, né? E enfim, não sou exemplo de nada. Como a gente falou no estudo anterior, tudo tá anotado. Então eu só tô falando isso por uma questão de como aconteceu comigo. Já teve outras vezes que ninguém me deu carona, nada. Sempre que eu posso, eu vejo, eu dou carona. Mas aí a gente pensa, mas e se for um criminoso? E claro, a gente deve ver as circunstâncias, né? Mas sempre que pode ajudar. E aí a gente fica nessa, será que eu ajudo ou não? Aí que vem a fé da gente. Não adianta, assim, eu ia falar um palavrão, mas não adianta nenhuma a gente ser espírita, a gente acreditar em Deus e ter uma pessoa pedindo ajuda e a gente, não vou entrar porque pode ser um bandido. Entendeu? Não vou porque... Bom, mas a gente não tem fé em Deus, a gente não tem confiança. Então a gente deve ter aquela fé convicta de... Porque, pode ser, a gente sabe que Deus é incrível, né? Então pode ser que aquela pessoa tá até mal intencionada, mas por A ou por B, você vai passar numa outra rua ou Deus vai colocar a pessoa certa pra pessoa certa. Entendeu? Se acontecer uma coisa, era a hora, mas a gente tem que ter a fé. Se a gente ficar vibrando lá embaixo, aí a gente vai atrair coisa ruim. Mas se a gente estiver imbuído de realmente boa intenção, a gente tá naquela dúvida, faço ou não faço? Eu como espírita, eu até falei isso pra minha sogra esses tempos, é ruim a gente ser espírita. É ruim a gente ser espírita, porque a gente é espírita e aí a gente, quando acontece uma coisa, se fosse outra pessoa, falar, não, mas
Mas a gente como espírita, tu fica com aquele peso na consciência. Não, mas eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer porque eu já precisei, ou pode ser que amanhã eu precise, ou alguma pessoa que... Então, o ser espírita é ruim porque a gente tem que se cobrar. Porque a gente tem Deus do nosso lado. Então a gente não pode ter medo. Né? Claro que o medo é... A gente tem que tomar as precauções da nossa vida diária. Né? Eu não sei se vocês conseguem entender, assim, separar. Não quer dizer que eu vou sair ajudando todo mundo. Né? Ou enfim, indiscriminadamente, assim. Mas eu sempre boto Deus, ó, Deus, essa pessoa é ou não é. E aí, entendeu? A gente bota Deus na frente. E às vezes acaba que por uma razão a gente nem consegue nem ajudar aquela pessoa. Porque não era pra ser ajudada. Entendeu? Então a gente bota Deus na frente. E Deus vai nos mostrar quem é realmente. Né? A gente tem que ter fé em Deus. Né? Diz que fé é a gente pisar onde não tem chão. A gente pisa, né? Sabe quando você está descendo a escada e dá aquela sensação horrível que você acha que tem degrau e pisa, sabe? Dá uma agonia, assim. A fé, dizem que é isso. Você botar o pé onde não tem chão e confiar que Deus vai colocar o chão. Depois que a gente botou o pé. Mas a gente tem que botar o pé. É isso, pessoal. O estudo ficou um pouco longo. Dava até para dividir esse estudo em várias, mas... É importante. São temas que a gente tem que falar. E, pessoal, vamos ter Deus, né, ter Jesus na nossa, como nosso guia, modelo e guia, e colocar em prática os ensinamentos. Né? Não precisa muita coisa, não precisa grandes feitos, mas pequenas coisas. Porque a gente acaba que não faz nada, então pequena coisa já é muito. É isso, pessoal. Até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.